1942. O novo cemitério Santo Antônio é inaugurado pelo prefeito Francisco Valadares Ribeiro. 1942, 7 de março, evento importante. O famoso ginásio São Francisco é entregue à sociedade. Escola ícone do ensino secundário de jovens. Teve sua direção colocada à ordem dos frades menores franciscanos, sendo que os holandeses foram os líderes. Seu primeiro diretor foi o reverendíssimo Padre Frei Lourenço van Baer. A construção foi realizada com recursos do estado de Minas Gerais, sob as providências do governador Benedito Valadares. Atualmente, este magnífico educandário está sob administração estadual e recebe a denominação Escola Estadual Fernando Otávio. O ginásio São Francisco marcou a época no país, formando grandes personagens de destaque na política, na indústria, no comércio e nas diversas profissões liberais. Homens de visão formada que contribuem muito para o desenvolvimento social do Brasil. A escola era considerada como a melhor do ensino secundário do estado e a segunda do país. Mantinha os regimes de internato, semi-internato e externato. A disciplina e o saber eram as palavras de ordem. O magnífico prédio, construído em um estilo tectônico à semelhança de outros da época, como o Grande Hotel de Araxá, o Quitandinha, de um tempo onde se primava pelo bom gosto, ocupava imensa área, onde existia uma grande floresta de eucaliptos e dentro de uma clareira um belo campo de futebol, com o gramado perfeito. O terreno ainda abrangia uma plantação de mandioca e de feijão, e fazia divisa com a atual Fazenda do Feijão. Na verdade, onde se encontra uma parte do bairro São Francisco e todo o bairro da Vila Maria. E ainda uma outra do Santo Antônio, faziam o domínio territorial do ginásio São Francisco, proporcionando um ar puro e saudável e uma paisagem maravilhosa. A Praça de Esportes, Minas Gerais, recentemente inaugurada, prestava apoio logístico ao ginásio, com suas completas instalações, para todos os esportes especializados para a educação física. Situado no alto de uma suave colina, de suas portas e janelas, se descortinavam a Avenida Getúlio Vargas e a parte alta do outro lado da cidade. Podemos sentir uma saudade machucada ao recordarmos o esplêndido pôr do sol multicolorido detrás das serras da nossa querida terra natal. Interessante realçar a participação importante na construção do prédio do ginásio de seu mestre de obras, o Sr. Ildeu Gramicelli, patriarca da conhecida família italiana radicada em Belo Horizonte. 1942, 11 de fevereiro. O Cine Teatro Vitória é inaugurado. Na construção do prédio destaca-se a elaboração do Sr. Ildeu Gramicelli, onde participou do projeto com um estilo arquitetônico que foi inspirado no Art Deco. A empresa teve como diretores o Sr. Mauro Xavier e o Sr. Raimundo Menezes, verdadeira pérola da sétima arte nos anos 40 do século XX. Tinha a tela de projeção com formato acadêmico, sobre um palco que imortalizou verdadeiras apresentações teatrais dos grupos da cidade. A sala de projeção era composta também de uma galeria, para os espectadores muito em moda na época. O filme que estreou foi Náufrago, produção da United Arts. O Cine Vitória, de memorável lembrança, ficava na rua Benedito Valadares, antiga 20 de setembro, prédio que hoje abriga uma loja de eletrodomésticos. Deveria ter sido tombado ao patrimônio histórico do município, mas ainda a consciência pelos verdadeiros valores da comunidade estava adormecida na sociedade paraense, agora chamada de paraminense. 1942, 7 de março. O Departamento Feminino do Ginásio São Francisco dá início às atividades utilizando o artigo prédio do Grande Hotel, e que também abrigou o Ginásio São Geraldo. Este estabelecimento de ensino funcionou até 1948, quando foi transferido para o novo prédio, construído especialmente já depois com a denominação do Colégio Normal Sagrado Coração de Maria. A instituição foi entregue às freiras da ordem e teve como iniciadoras a superiora, Irmã Maria Antônia, e as irmãs Eustáquia, Marcês, Terezinha, Maria Rosalina e Maria Miriam.
1943, 15 de setembro. O glorioso Pará de Minas Tênis Clube é fundado para dirigir a Praça Esportes de Minas Gerais. 29 de dezembro de 1945. Criação do Aeroclube de Pará de Minas. 1942, 12 de setembro. A Capela de Nossa Senhora da Conceição do Hospital, uma doação do Coronel Torquato de Almeida, foi consagrada. Este simpático e singelo templo tinha uma importante rampa de acesso ladeada por canteiros de flores e pequenos arbustos. O portão de entrada era pela rua Benedito Valadares, antecipado por uma escadaria em mármore. Dos dois lados existiam plataformas semicirculares, ordenadas com ciprestes. Uma graça. O primeiro casamento realizado nessa capela recém-consagrada foi o casal Sr. Emílio Teixeira de Carvalho e a senhorita Natália Marinho Moreira. 1946. Evento importante. O patronato Instituto Benjamin Ferreira Guimarães tem iniciado as suas atividades com a inauguração do prédio na área suburbana da cidade, atual Dom Bosco. Este importante educandário tinha como objetivo o ensino dos jovens para a vida religiosa, com a integração ao meio ambiente, aproveitando a maravilhosa paisagem natural do lugar, onde se desenvolvia grande horta, apicultura e pequeno laticínio. Prestou grandes serviços à comunidade, graças ao grande espírito cívico de seu ilustre doador, que lhe emprestava o nome de uma das maiores personagens benefeitoras de Pará de Minas e do Estado. 1947, 7 de outubro. A fundação do Centro de Puericultura Odete Valadares do Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde há de esclarecer que Dona Odete era esposa de Benedito Valadares e prima de Getúlio Vargas. Essa senhora abraçou a causa social em Minas Gerais, em um trabalho semelhante ao atual Servas. Como primeira-dama, fundou as maternidades de hospitais de quase todas as comunidades do estado. Os centros de puericultura atendiam ao pré-natal e ao pós-natal das mães mineiras e eram um serviço integrado às casas de maternidade. A maternidade do hospital já havia sido instalada anteriormente, no final do governo de Benedito Valadares, 1947, 23 de fevereiro. A agência do Banco de Minas Gerais, S.A., é inaugurada em um magnífico prédio da arquitetura estilo Art Deco, na rua Benedito Valadares. A empresa de economia mista originou mais tarde o Banco Mineiro do Oeste, em privatização feita pelo empresário Nilton Moreira Veloso. O primeiro gerente do Banco de Minas, como era apelidado, foi o senhor José Moreira dos Santos Guimarães. 1947, 15 de março. Pela Lei Estadual nº 2096, foi formalizada a doação do terreno para a construção do prédio próprio no futuro, Colégio Sagrado Coração de Maria. Até então, conhecido como Departamento Feminino do Ginásio São Francisco. A iniciativa foi concretizada a pedido do prefeito interino José Vicente Marinho, ao inventor federal para Minas Gerais, senhor Alcides Lins. 1948, 27 de março. O distrito de São Gonçalo do Pará é emancipado e desmembrado do município de Pará de Minas. 1948, 25 de setembro. A agência da Caixa Econômica Federal é instalada na cidade. O primeiro gerente foi o Dr. Oswaldo Ribeiro Lage. 1949, 10 de dezembro. O empresário Antônio Viegas Mendonça Filho, o conhecido Tadinho, inaugura o Imperial Cine. Empregado atualiza a tecnologia, um verdadeiro presente de Natal para a população da época. Esta casa de espetáculo marcou a época dourada de Hollywood, em Pará de Minas, deixando uma enorme lacuna na cultura popular e provocando uma enorme saudade nos cinéficos apaixonados. 1949, evento importante. O prédio do Ginásio São Francisco, departamento feminino, é entregue às famílias paraenses. Uma grande conquista nas lideranças políticas, no município que disputavam entre si a autoria de Benesse. O prefeito era o reverendíssimo padre José Viegas,
que teve a honra de cortar a fita, mas o ex-prefeito interino José Vicente Marinho teve a fundamental participação nos preâmbulos do processo de instalação. Padre Viegas era torquatista e já que era recente falecido Coronel Torquato de Almeida, grande líder político de sua época, o considerava como ressurgimento de seu decadente regime e a entrada da autoridade eclesiástica transformada agora em alcaide no Paço Municipal. Para a sua posse, foi transformada em distinto espetáculo, isto em 1948, com o Torquato nos últimos dias terrenos. Disputas à parte, quem lucrou foi a população elitizada do Pará. Teve o contentamento de ver as filhas se formando agora normalistas, pois o educandário se transformou, já em 1950, um colégio normal Sagrado Coração de Maria, administrado severamente e criativamente pela Ordem das Irmãs do mesmo nome. A escola mantinha o externato e o internato, beneficiando a toda a região rural do centro-oeste mineiro. 1950. 2 de novembro. Evento importante. A agência do Banco do Brasil é inaugurada em Pará de Minas, um prédio de arquitetura chamada Moderna, situado na Rua Benedito Valadares, esquina com Rua Doutor Higino. Esta importante conquista do paraense benemérito, Dr. Ovídio Xavier de Abreu, na época do presidente de entidade que fora fundada por Dom João VI. Assim que chegaram ao Brasil, vindo de Portugal em fuga necessária do guerreiro Corso, que estava em luta pela conquista do continente europeu, trouxe inúmeros sucessos para a população da cidade e região. O Banco do Brasil, inicialmente destinado a fomentar as atividades agrícolas e as demais produções rurais, empregou muitos cidadãos do município e das cidades vizinhas, criando com isto um grande intercâmbio social e proporcionando qualidade de vida do melhor grau. Por várias décadas, um emprego do banco foi considerado como uma grande expectativa de um futuro seguro e confiável, visto que a tradicional casa bancária mantinha assistência integral aos funcionários e às suas famílias. Ser funcionário do Banco do Brasil era como se tivesse um alto status na sociedade. 1951, 1º de maio, evento importante. O educandário Padre José Pereira Coelho é inaugurado no bairro Várzea da Posse, quando ainda o prefeito do Padre Viegas. Seu idealizador, o asilo, era como chamado, destinava-se à educação de meninas carentes, com a preparação religiosa e curso normal, em regime de internato. Hoje, ampliada, a construção serve à FAPAM, Faculdade de Pará de Minas. 1951, 26 de agosto. A Companhia Fiação e Tecelagem Pará de Minas inicia suas atividades em magníficas instalações do mesmo bairro do asilo, fundada por um grupo de empresários paraenses, e teve como primeira diretoria o senhor José de Almeida Mendonça, Dr. Eduardo Moreira Xavier e o senhor Antônio de Almeida Assis. A nova indústria, que seguia a vocação da terra dos teares e dos sinos, produzia principalmente flanelas para a confecção em geral. 1951, 29 de setembro. O antigo prédio do Grande Hotel, cumprindo seu destino de servir a população, recebe as instalações da Delegacia Fiscal das Rendas Estaduais. 1951, 15 de maio. A Companhia Industrial Paraense, principal empresa empregadora do município, através do decreto número 29.565, recebe construção para comercializar a energia elétrica da cidade e na zona rural, através de seu novo departamento de Força e Luz. Para isso, ampliou a usina do Carioca e dos Britos, além de contar com a modesta usina de Florestal. O serviço que era prestado anteriormente, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, foi então regulamentado, em contrato por um prazo de 30 anos. Destaca-se aqui
a participação do grande administrador daquele importante departamento, o senhor Francisco Torquato de Almeida Júnior, o Pio, verdadeiro expert no setor e foi responsável pela distribuição de energia na região. 1951, 20 de setembro, evento importante. No aniversário da cidade, o povo ganha um grande presente. É inaugurado um magnífico estádio Ovídio de Abreu, que ficou conhecido como o Campo do Paraense. Esta grandiosa obra teve a participação do benemérito conterrâneo, que lhe empresta o nome, quando já era deputado estadual. Construído em grande estilo clássico grego, estava equipado com quadra poliesportiva, arquibancada com tribuna coberta, onde se encontravam as famosas cadeiras cativas fornecidas pela fábrica de ladrilhos Meireles e levavam o nome dos donos gravados nos encostos. A magnífica praça de esportes era ricamente ajardinada e havia acesso arborizada por grandes eucaliptos, que onde tornava o ambiente agradabilíssimo. O gramado do campo de futebol foi considerado o melhor do estado e dos melhores do país, igualado ao do Maracanã, recentemente inaugurado para a Copa do Mundo de 1950. Estava ali, tendo início a uma era de ouro para o ludopédico de Pará de Minas. 1951, 12 de junho. O marco da inauguração do aeroporto de Pará de Minas, ainda chamado de Campo de Aviação, um dos primeiros a serem construídos no estado, foi a fixação do primeiro aparelho indicador da direção dos ventos da superfície, a tradicional biruta. À frente, o senhor Arnold Marinho, fundador e idealizador do Aeroclube de Pará de Minas, também um dos pioneiros agrupamentos dos Ícaros brasileiros. O prefeito mundial eleito em 1950, o prefeito municipal eleito em 1950, senhor José Vicente Marinho, iniciava uma revolução urbanística na cidade, objetivando com isso transformá-la em atrativo centro desenvolvimentista. 1954, 2 de janeiro. A nova e moderna sede do Centro de Saúde, atual Policlínica, é entregue ao povo na Praça Galba Veloso. 1955, 2 de novembro. Fundação da Escola Comercial Nossa Senhora da Piedade. A famosa Escola de Comércio funcionou no antigo prédio do Grande Hotel. 1955, 2 de outubro. Fundação da Escola Comercial Nossa Senhora da Piedade. A famosa Escola de Comércio funcionou no antigo prédio do Grande Hotel. 1955. Início das atividades de ACAR, atual Emater, instalada nas lojas do sobrado do senhor José Vicente Marinho, na rua Benedito Valadares. 1955. O grupo escolar Professor Pereira da Costa é instalado no bairro Nossa Senhora das Graças. 1954. 1º de setembro. Evento importante. Aprovado pela Lei nº 287, de 1º de setembro, pelo governador Juscelino Kubitschek, o primeiro plano diretor de Pará de Minas, sob a orientação do engenheiro Octávio Roscoe, a pedido do governador então é para voltar tudo. 1954, 1º de setembro, evento importante. Aprovado pela Lei nº 287, de 1º de setembro, pelo governador Juscelino Kubitschek, o primeiro plano diretor de Pará de Minas, sob orientação do engenheiro Octávio Roscoe, a pedido do governador 1954, 1º de setembro, evento importante. Aprovado pela Lei nº 287, de 1º de setembro, pelo governador Juscelino Kubitschek, o primeiro plano diretor de Pará de Minas, sob orientação do engenheiro Octávio Roscoe, a pedido do governador que entendeu a solicitação do prefeito José Vicente Marinho. Este arrosado plano diretor, do qual o aeroporto
fazia parte, traçava a Avenida Getúlio Vargas, atual Presidente Vargas, desde a região do Cana da Índia, Parque de Exposições, passando pela Praça de Esportes e o Ginásio de São Francisco, indo por uma nova ponte grande, que se unia à Praça Melo Viana, descendo pela Expedicionários atingindo as praças, continuando pelas ruas Francisco Sales e Manuel Batista, alcançando o Alto e Rumano por aí afora, até a saída para Pitangui, o que revolucionaria o aspecto urbano e facilitaria as várias comunicações comerciais e administrativas. A cidade seria outra. O prefeito José Vicente Marinho, que tinha suas bases políticas trabalhistas, de forte personalidade, austero, discreto, inteligente e trabalhador, havia anteriormente realizado a grande obra de saneamento e fornecimento de água para o município, fato que marcou sua atuante administração, uma das mais destacadas na história de Pará de Minas. Sem as obras básicas concretizadas, a cidade não poderia crescer. 1956, 29 de abril. O Banco Mercantil de Minas Gerais, S.A., a instala 1956, 29 de abril. O Banco Mercantil de Minas Gerais, S.A., instala sua agência em Pará de Minas, a Rua Benedito Valadares 10, no moderno prédio de São João Barbosa. Projeto com assinatura do engenheiro Ives Soares da Cunha, já trabalhando na cidade, nomeado pelo governo do estado. O famoso engenheiro projetou e construiu concomitantemente (1956 de novo? O famoso engenheiro projetou e construiu concomitantemente importantes edifícios. O famoso engenheiro projetou e construiu concomitantemente importantes edifícios de até 3 andares na sua época, com isto proporcionando o seu estilo que marcou a arquitetura de Pará de Minas nas décadas de 50 e 60. Podemos citar os prédios dos irmãos Faria, do senhor João Franco, do senhor Anastácio Pinto e o portentoso edifício Pedro Nestor. Pará de Minas assumia as características arquitetônicas de uma cidade grande, porém ainda longe do projetado pelo plano diretor do prefeito José Vicente Marinho. O novo prefeito, Dr. Oswaldo Ribeiro Lage, sobrinho de Benedito Valadares, da política do PSD, optou por adaptar e tentou cumprir algumas propostas, porém encontrou dificuldades em executá-las, diferentes estas com o orçamento e com a política. 6 de junho de 1957. Instalada a estação rodoviária de Pará de Minas, no paviamento térreo do prédio do antigo Grande Hotel, que mais serve a comunidade, o que era antes a agência rodoviária para as encomendas, pois as passagens para as viagens eram compradas durante as mesmas no interior das construções, foi transformando em terminal, servindo desta maneira a população. Isto porque havia sido inaugurada em Belo Horizonte a primeira estação rodoviária do país. Pará de Minas servia de entocamento para as cidades do Triângulo Mineiro, como Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas, Araxá, e para as outras da região centro-oeste, Pitangui, Bom Despacho, Araújos, Martinho Campos, Pompéu. Anteriormente, as paradas dos carros se faziam no final da Rua Benedito Valadares, onde existia uma infraestrutura de restaurantes, hotéis e autoposto de combustível. 1957, 19 de fevereiro. O Automóvel Clube começa a nascer. Iniciativa do Dr. Raimundo Ferreira de Oliveira, que reuniu a nata da sociedade paraense para fundar um sofisticado clube social dos moldes das grandes metrópoles brasileiras. O projeto foi encomendado ao Dr. Ives
1957, 19 de fevereiro. O Automóvel Clube começa a nascer, iniciativa do Dr. Raimundo Ferreira de Oliveira, que reuniu a nata da sociedade paraense para fundar um sofisticado clube social nos moldes das grandes metrópoles brasileiras. O projeto foi encomendado ao Dr. Ives, que apresentou algo no estilo Niemeyer. Iniciou-se rapidamente a construção do terreno doado pelo coronel José de Melo Franco, mas o ciúme e a vaidade dos associados, que estavam na direção do clube, impediu que a grande obra tivesse seu fluxograma cumprido. Décadas depois, o Automóvel Clube foi comprado e tornou-se uma casa noturna. Todavia, viveu grandes momentos com os saudosos bailes da gente paraense, numa época de romantismo e magia. Em 1958, 15 de janeiro, a agência do IAIP, atual INSS, é instalada em Pará de Minas, na Praça Torquato de Almeida 76, no pavimento térreo do prédio do antigo Hotel Regina. 1959, 20 de setembro, evento importante. Comemorou-se o centenário de emancipação política do município, o que movimentou todas as grandes personalidades paraenses, que foram homenageadas e relembrados os seus atos beneméricos. Houve uma grande programação cívica, que foi culminada por um maravilhoso desfile, onde destacou-se a rainha do centenário, senhorita Nívia, hoje senhora Jackson Varela. Estiveram presentes o senhor Benedito Valadares, o deputado federal Ovidio Xavier de Abreu, o deputado estadual Wilson de Melo Guimarães, compondo um importante grupo com autoridades locais, o prefeito Dr. Oswaldo Ribeiro Lage, o presidente da Câmara dos Vereadores, Dr. Fernando Queiroz Xavier, e o meritíssimo juiz de direito da comarca, Dr. Eurípides Amorim, o novo vigário da paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Quê? Novo vigário da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, Padre Hugo da Costa Bittencourt, entre outros. 1959, 19 de setembro, evento importante. Na véspera do centenário, os paraenses passaram a se comunicar automaticamente com o mundo. É que está inaugurado o serviço de telefonia automática através da Companhia Telefônica de Pará de Minas, iniciativa de um grupo de empresários locais liderados pelo senhor Dr. Joaquim Marinho Mendonça, presidente da empresa Dr. Raimundo Ferreira de Oliveira, diretor-secretário, e o gerente do Banco Mineiro da Produção, Amadeu Flores, diretor-tesoureiro. O evento colocou o município integrado aos mais modernos e atualizados sistemas de telefonia do país. O Dr. Oswaldo Ribeiro Lage, hoje Padre Oswaldo, é filho do ilustre médico forasteiro Dr. Lage, que se tornou um personagem excepcional na prestação de serviços médicos na Pará de Minas antiga. Dr. Lage, que ainda cavalgava pelos sítios longínquos, não media esforços para levar a sua medicina caridosa aos mais necessitados. Dr. Oswaldo, advogado, herdou as virtudes do pai. Como prefeito, foi responsável pelo orçamento do bairro São Francisco, atualmente os mais valorizados.